Há lugares no mundo onde a pedra parece ter memória, e Puma Punku é um deles. No alto do altiplano boliviano, blocos gigantes de andesito e arenito repousam como se tivessem sido cortados a laser. Linhas retas, ângulos perfeitos, encaixes milimétricos e nenhuma explicação definitiva sobre como ou por que foram feitos. Alguns dizem que foi obra de um povo extraordinariamente avançado para sua época. Outros acreditam que ali se escondem marcas de algo que veio de fora deste mundo. Mas afinal, o que é verdade e o que é apenas especulação? Hoje vamos mergulhar no mistério que faz Puma Punku desafiar a lógica e reacender a velha pergunta: estamos sozinhos no universo? Você está no Ecos da História, onde os segredos do passado ganham voz e as curiosidades esquecidas voltam a respirar. No coração da Bolívia, próximo às ruínas de Tiwanaku, encontra-se um dos locais mais enigmáticos do planeta, Puma Punku, a Porta do Puma. Construído há mais de 1.400 anos, o local impressiona por sua precisão geométrica e por blocos de pedra, que chegam a pesar mais de 130 toneladas. Essas pedras foram extraídas de pedreiras distantes, algumas a 10 quilômetros, outras a quase 90 quilômetros, atravessando o lago Titicaca. E aqui começa o mistério. Como um povo que viveu séculos antes do uso do ferro, da roda e de ferramentas modernas, conseguiu mover e cortar blocos tão massivos com esse nível de perfeição? Nem mesmo com os instrumentos atuais seria simples reproduzir algo semelhante no meio do altiplano andino. Alguns arqueólogos atribuem o feito à engenhosidade humana, rolos de madeira, rampas e um conhecimento avançado de alavancas. Mas há quem olhe para Puma Punku e enxergue algo mais. Entre os estudiosos, há duas linhas que parecem dividir o próprio tempo. De um lado, a arqueologia tradicional, sólida, meticulosa, apoiada em evidências tangíveis. Do outro, as vozes que ousam perguntar se o que vemos em Puma Punku pode ser mais do que obra humana. Afinal, quando algo desafia a lógica, é natural que surjam hipóteses e até sussurros sobre o impossível. E é justamente aí que começa a fascinação. Os arqueólogos clássicos afirmam que o povo Tiwanaku foi simplesmente genial. Eles dominavam a arte da pedra, a metalurgia e a matemática com precisão milimétrica. Construíram blocos de arenito e andesito com cortes retos, encaixes perfeitos e simetria impressionante. Nada disso exige tecnologia alienígena, dizem eles. Apenas conhecimento, tempo e engenho. Mas os olhos curiosos do mundo enxergaram algo além. Foi quando as câmeras da série Alienígenas do Passado apontaram para as ruínas que a lenda ganhou voz global. Os apresentadores levantaram sobrancelhas e disseram: e se não foram apenas humanos? O público vibrou, o mistério renasceu, e Puma Punku virou palco de uma das maiores polêmicas da história moderna. Seria possível que visitantes das estrelas tivessem deixado ali um traço de sua presença? Ou estamos apenas encantados pela perfeição humana? As especulações se apoiam em detalhes que parecem gritar contra o tempo. Os blocos em formato de H, idênticos entre si, se encaixam como se fossem moldes industriais. Marcas de corte sugerem ferramentas tão precisas que pareciam impossíveis para o século VI. E muitos se perguntam: será que existia uma tecnologia perdida, anterior a todas as civilizações conhecidas? Ou apenas um talento humano que ainda não compreendemos por completo? Alguns pesquisadores alternativos juram que aquelas linhas são limpas demais, quase cirúrgicas. Outros falam sobre um conhecimento transferido, não necessariamente por seres verdes, mas por inteligências antigas, talvez de um povo que desapareceu, talvez de algo além das estrelas. E você, o que acha? É exagero? Ou existe um motivo para tanta coincidência geométrica? É aqui que a história começa a provocar mais do que respostas. Provoca sensação,
As pessoas que visitam o local contam que é impossível não sentir algo diferente. Há um silêncio denso, como se as pedras respirassem um segredo. E mesmo os mais céticos admitem, há uma energia ali que foge da explicação fácil. Será apenas o peso da história? Ou algo ainda ecoa nas pedras, pedindo para ser ouvido? Às vezes, o mistério não está nas respostas, mas na emoção de buscá-las. Claro, a ciência é cautelosa. Nenhuma dessas teorias foi comprovada em laboratório ou aceita pela comunidade acadêmica, mas, curiosamente, nenhum especialista consegue negar o espanto que Puma Punku provoca. E, no fundo, é esse espanto que alimenta tanto as pesquisas sérias quanto as teorias cósmicas. Porque onde há dúvida, há curiosidade, e onde há curiosidade, há descoberta. Pense nisso. Um povo sem ferro, sem rodas, sem gruas. Mesmo assim, moveram pedras de mais de 100 toneladas com perfeição matemática. Se hoje um engenheiro moderno suaria só de planejar isso, imagine há mais de 1000 anos. Seria apenas persistência humana ou havia algo ou alguém guiando suas mãos? Às vezes, a pergunta é mais poderosa que qualquer resposta. Alguns afirmam que os Tiwanaku usaram moldes ou fórmulas de pedra, o que gerou a teoria do geopolímero. Outros acreditam que era tudo entalhado, milímetro por milímetro, com ferramentas de cobre e areia. Mas há um ponto curioso. As marcas são tão exatas que parecem feitas com máquinas rotativas. E, convenhamos, se existiam máquinas no século VI, alguém pulou umas boas aulas de história. Humor à parte. O mistério só cresce. Talvez o fascínio de Puma Punku não esteja nas respostas, mas nas contradições. Cada pedra parece fazer uma pergunta diferente, e todas parecem rir das nossas certezas. E é essa risada silenciosa que mantém milhões de pessoas assistindo, lendo, pesquisando, porque quanto mais estudamos, mais perguntas surgem, e mais o mistério se renova. É como se as próprias pedras dissessem: tentem me decifrar, se forem capazes. Agora pense comigo, por que criar algo tão complexo num lugar isolado, longe de recursos e quase inóspito? Por vaidade, por fé? Ou por um propósito que já esquecemos? Muitos acreditam que o templo era um ponto de observação astronômica, outros que era um portal simbólico entre o céu e a terra. E é aqui que o título do vídeo ganha vida. Puma Punku não é apenas ruína, é um mistério de proporções cósmicas. Cada pedra parece sussurrar que a humanidade talvez tenha tido professores improváveis. Não afirmamos isso, claro, mas o pensamento é tentador, não é? Porque se for verdade, então o passado é muito maior do que imaginamos. Os antigos olhavam para o céu em busca de respostas. Hoje, nós olhamos para o chão, tentando entender o que eles deixaram ali. E talvez o ciclo nunca termine. Talvez essa seja a verdadeira herança dos construtores de Puma Punku. Eles ergueram algo que desafia a lógica, a razão e o tempo. E enquanto isso, nós continuamos tentando compreender. Mas a pergunta que não quer calar é: e se fosse mesmo possível? E se a humanidade tivesse recebido uma fagulha, uma inspiração vinda das estrelas? Talvez não em forma de naves, mas em forma de ideias. Talvez o segredo de Puma Punku não esteja nas pedras, mas na imaginação humana que é infinita. E convenhamos, essa hipótese é tão bonita quanto misteriosa. Alguns dizem que mistério é falta de informação. Mas no caso de Puma Punku, parece ser o contrário. É informação demais e nenhuma certeza. E quanto mais sabemos, mais parece que as pedras nos observam em silêncio, como se dissessem: continuem tentando, humanos. Vocês ainda estão no começo. E é isso que torna essa história irresistível. Puma Punku é um convite para a ciência, para o mistério e até para a fé. Ele desafia os estudiosos e inspira sonhadores. E, entre o concreto e o cósmico, todos nós nos perguntamos a mesma coisa. Será que estamos sozinhos? Ou será que, em algum momento, recebemos uma visita e simplesmente esquecemos
Se você gosta desse tipo de revelação histórica, onde mistério e ciência se encontram, já aproveita e se inscreve no canal. Assim, você não perde as próximas descobertas que vão mudar o jeito como você olha para o passado. Para a arqueologia moderna, Puma Punku é o testemunho de uma civilização que alcançou o extraordinário sem precisar de naves espaciais. Os povos andinos, especialmente os Tiwanaku, dominaram técnicas de engenharia, astronomia e metalurgia que ainda impressionam os pesquisadores atuais. Cada bloco, cada encaixe parece ter sido feito com propósito e precisão. Nada ali é por acaso. O caos. Em Puma Punku tem geometria, mas será que a genialidade humana explica tudo? Ou ainda há sombras a serem iluminadas? As escavações modernas trouxeram respostas fascinantes. Sob camadas de terra e pó, surgiram evidências de que o complexo seguia um plano arquitetônico minucioso. Não era apenas um monte de pedras empilhadas. Era um projeto. As estruturas formavam um templo cerimonial. Talvez um lugar de rituais dedicados a divindades da criação. Um espaço sagrado, planejado milímetro por milímetro. E é aí que entra a tecnologia moderna. Os estudos em 3D. Pesquisadores digitalizaram cada bloco, cada fragmento e remontaram o templo virtualmente. O resultado surpreendeu até os mais céticos. O desenho era simétrico, preciso, quase industrial. Os blocos em formato de H não eram aleatórios. Seguiam um padrão modular, como peças de um quebra-cabeça que só fazia sentido quando visto do alto. O arqueólogo Alexei Vranich, da Universidade da Pensilvânia, foi um dos pioneiros nesse processo. Ele imprimiu modelos em 3D das pedras e conseguiu reconstituir a estrutura original. O que parecia um enigma sem solução, revelou um templo com proporções perfeitas e simetria quase matemática, mas algo ainda chamava a atenção. O padrão se repetia com exatidão. Inquietante, era como se os Tiwanaku tivessem inventado o conceito de construção pré-fabricada 1000 anos antes da Revolução Industrial. Isso muda completamente a forma como entendemos aquela civilização. Eles não apenas construíam, planejavam com mentalidade de engenheiros modernos, sabiam distribuir o peso, alinhar blocos e criar equilíbrio estrutural em plena era pré-colombiana. E tudo. Isso sem ferro, sem rodas e sem escrita formal registrada. O impossível, de alguma forma, era rotina. Mas as surpresas não param por aí. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram pequenos grampos metálicos presos entre as pedras. Esses grampos eram feitos de bronze, com arsênio e níquel, uma liga avançada para o período. Isso prova que o povo Tiwanaku tinha domínio sobre fusão e metalurgia em alto nível. E se eles dominavam os metais, o que mais dominavam que ainda não descobrimos? Alguns estudiosos acreditam que esses grampos eram usados para impedir que as pedras se separassem com o tempo. Outros pensam que tinham valor simbólico, conectando a construção à crença de união entre terra e céu. Seja qual for o propósito, o fato é que o método funcionou. Muitas dessas uniões permanecem firmes até hoje. E cá entre nós, quantos prédios modernos podem dizer o mesmo? Talvez as pedras de Puma Punku ainda tenham muito a ensinar. A arqueologia também revelou traços de pigmentos e relevos polidos nas superfícies das pedras. Ou seja, Puma Punku não era um amontoado de rocha cinza, mas um templo colorido e vibrante. Imagine tons de vermelho, dourado e azul refletindo o sol dos Andes há mais de 1000 anos. Um espetáculo visual que faria qualquer turista moderno tirar 1000 fotos. E no centro disso tudo, um mistério que continua firme, imóvel, desafiador. Mas quanto mais se estuda, mais surgem perguntas. Se a engenharia é tão avançada, onde estão as ferramentas? Por que tão poucas foram encontradas? Será que eram feitas de materiais perecíveis? Ou simplesmente foram levadas com o tempo? Ou há algo que os arqueólogos ainda não conseguiram interpretar? Os especialistas afirmam que tudo pode ser explicado pela genialidade humana,
que o segredo está na paciência, no trabalho coletivo e na tradição andina. E talvez estejam certos. Talvez seja exatamente isso que torna Puma Punku tão humano. Mas a perfeição das pedras continua provocando olhares curiosos e, de alguma forma, a dúvida persiste, alimentando o mito. É curioso como a ciência e o mistério parecem dançar lado a lado. A cada nova descoberta, uma nova pergunta aparece. A tecnologia ajuda a reconstruir o passado, mas também nos mostra o quanto ainda ignoramos. E o público, nós, curiosos, amamos isso. Porque quanto mais o mistério resiste, mais queremos entender. E aqui vai uma pergunta direta para você. Você acredita que o ser humano é capaz de feitos tão grandiosos sozinho? Ou acha que, em algum ponto da história, recebemos uma inspiração cósmica? Não precisa responder agora. Pense nisso enquanto observa essas pedras milenares. Talvez a resposta esteja em algum lugar entre a fé e a física. O mais impressionante é que, mesmo sem precisar de teorias de outro mundo, Puma Punku já é uma obra-prima. Cada descoberta científica torna o local ainda mais incrível, não menos. Porque saber que mãos humanas criaram algo tão perfeito é, por si só, um milagre. E esse milagre é real, palpável, sólido como as pedras que desafiam os séculos. Mas ainda assim, a pergunta insiste, e isso explica tudo? Talvez explique quase tudo. E o quase é o que mantém o mistério vivo. É nesse espaço entre o saber e o imaginar que a história respira. A ciência mostra o como, mas o fascínio humano busca o porquê. E é justamente nesse porquê que Puma Punku se torna eterno. Entre fatos e fé, o mistério continua, esperando o próximo olhar curioso. Alguns arqueólogos notaram algo curioso nas ruínas de Puma Punku. Certas pedras parecem fora de lugar, como se tivessem sido cortadas, movidas e recolocadas em outro tempo. Isso levanta uma hipótese intrigante. E se os Tiwanaku não tivessem sido os primeiros? E se eles apenas tivessem reconstruído sobre algo que já existia muito antes? Uma herança silenciosa deixada por mãos que o tempo esqueceu. Se essa ideia for verdadeira, o mistério se aprofunda. Quem ergueu o primeiro Puma Punku? Uma civilização ainda mais antiga, perdida na poeira dos milênios? Ou, como sugerem os teóricos mais ousados, visitantes que não vieram da Terra? Parece improvável, mas convenhamos, o improvável é o tempero favorito da curiosidade humana. Essas suposições dividem o mundo da pesquisa e o da imaginação. De um lado, os arqueólogos pedem cautela, pedem provas, pedem lógica. Do outro, exploradores e entusiastas olham para aquelas pedras e sentem algo inexplicável. É como se cada bloco fosse uma mensagem em código antigo, esperando ser decifrada. E, no fundo, ambos os lados buscam o mesmo: entender o impossível. A ciência vê as ruínas como uma mistura de arte, fé e engenharia. Mas quem caminha entre aquelas pedras sente que há algo além do concreto, um tipo de presença, não física, mas quase espiritual. Os ventos dos Andes sopram entre as fendas das rochas como se contassem histórias que talvez nunca tenham sido escritas. Alguns visitantes afirmam sentir uma energia diferente ao tocar os blocos. Outros dizem ouvir um eco leve, como se o som viajasse de dentro da pedra. Nada disso é comprovado, claro, mas é impossível negar o fascínio coletivo. Puma Punku tem essa habilidade rara. Ele faz as pessoas acreditarem ou duvidarem de tudo. E é exatamente isso que o mantém vivo na mente de quem o visita. Um detalhe curioso é que as pedras mais antigas parecem mais danificadas do que as superiores. Isso reforça a ideia de que partes foram reconstruídas em diferentes épocas. Cada camada pode ter sido erguida por uma geração diferente, com técnicas diferentes. Uma civilização ergueu, outra restaurou, outra reinterpretou. E o resultado final é um mosaico de eras que se entrelaçam. Pense nisso.
Se cada geração deixou sua marca, quantas histórias estão escondidas ali? Quantas culturas tocaram aquelas pedras antes mesmo dos Tiwanaku existirem? Talvez cada bloco contenha fragmentos de uma língua perdida, uma ciência esquecida, ou, quem sabe, apenas o orgulho humano de querer deixar algo eterno. E, de certa forma, conseguiram, porque estamos falando deles até hoje. Os teóricos mais ousados dizem que essa reutilização pode indicar uma tecnologia anterior à nossa própria história registrada. Uma civilização mãe, quem sabe, que inspirou as demais. Outros, mais poéticos, preferem pensar que foi um presente vindo das estrelas. Mas nos sejamos honestos, até se fosse, alguém teria deixado uma placa de agradecimento, não é? O mistério, no entanto, é mais divertido do que qualquer resposta simples. Para muitos estudiosos, esse fascínio tem explicação. O cérebro humano ama o inexplicável. Somos programados para buscar sentido no desconhecido. Por isso, quando olhamos para Puma Punku, projetamos nele nossos próprios sonhos. Uns veem deuses, outros engenheiros, outros extraterrestres. Mas, no fim, todos estão olhando para o mesmo lugar, o espelho do próprio mistério. É justamente essa mistura de ciência e especulação que prende milhões de pessoas. Os documentários, os debates, as fotos no Instagram, os vídeos no YouTube, todos tentam decifrar o mesmo enigma. E cada nova teoria adiciona uma camada ao mito. A cada geração, o mistério se reinventa. E, sinceramente, quem quer que o mistério acabe? A arqueologia não ignora o fascínio, apenas tenta organizá-lo. E muitos arqueólogos admitem, algumas coisas ainda não têm explicação convincente. O transporte das pedras, a precisão dos cortes, o motivo da construção, tudo isso continua em aberto. Mas essa honestidade científica é o que torna Puma Punku ainda mais fascinante. Porque onde termina o conhecimento, começa a imaginação. Talvez seja por isso que o local seja descrito como hipnótico. Quem o visita diz que é impossível olhar para aquelas pedras e não sentir algo maior. É como encarar o rosto do tempo e perceber o quanto ele é paciente. Puma Punku não entrega respostas, ele entrega perguntas e perguntas. São o que movem a humanidade desde o início. Agora pense, se o povo Tiwanaku reconstruiu algo antigo, quem reconstruiu antes deles? Quantas camadas de civilizações podem existir sob aquele solo? E se cavássemos mais fundo, o que encontraríamos? Mais pedras? Ou algo que não estamos preparados para ver? Perguntas assim transformam ruínas em portais para a imaginação. Alguns cientistas mais recentes acreditam que escavações futuras podem revelar uma base ainda mais antiga. Outros dizem que não, que o mistério é apenas geológico, não civilizacional. Mas o público, claro, prefere a versão mítica, cósmica, cinematográfica. Afinal, uma boa história precisa de suspense, não de relatórios. E Puma Punku é especialista em suspense há mais de 1000 anos. E você, se estivesse ali tocando uma daquelas pedras perfeitas, o que sentiria? Medo, curiosidade, admiração? Ou uma estranha sensação de que alguém em algum lugar do tempo ainda está observando? Talvez esse seja o verdadeiro poder de Puma Punku. Ele não apenas existe, ele olha de volta. E no fim, quando o sol se põe sobre o altiplano, as sombras se alongam e tudo fica em silêncio. As ruínas parecem acordar, refletindo um brilho suave nas pedras. É como se o próprio tempo respirasse. E nesse instante, todos os mistérios se unem em uma só pergunta: quem realmente começou essa história? E você acredita que Puma Punku é apenas uma prova da genialidade humana? Ou acha que há algo realmente inexplicável escondido nas pedras? Deixe seu comentário. Quero saber qual teoria mais faz sentido para você. Em 2020, a tecnologia moderna voltou seus olhos para o antigo. Drones sobrevoaram Puma Punku e varreduras de solo detectaram estruturas ocultas sob as ruínas. O que antes parecia apenas pedra e poeira,
Agora escondia corredores e fundações jamais vistos. Algo repousa sob o templo, algo que o tempo ainda não revelou. E cada nova descoberta reacende a velha pergunta: o que mais está enterrado lá embaixo? Alguns acreditam que essas estruturas subterrâneas possam guardar o segredo que faltava. Talvez ali estejam as câmaras originais, ou até os fundamentos de um projeto perdido. Outros sugerem que eram túneis cerimoniais, usados em rituais de iniciação espiritual. Há quem diga que era um observatório, alinhado às estrelas e aos ciclos do Sol. Mas todos concordam em uma coisa: ainda não sabemos tudo sobre Puma Punku. Essa fusão entre arqueologia e mistério é o que torna o local irresistível. De um lado, a ciência com suas ferramentas, medições e relatórios. Do outro, o mito, sempre um passo à frente, dançando nas entrelinhas do desconhecido, e entre ambos, nós, fascinados, tentando entender um passado que insiste em sussurrar mais do que revelar, porque às vezes, compreender o mistério é o mesmo que destruí-lo, mesmo sem precisar de teorias cósmicas. Puma Punku desafia a imaginação humana. Cada linha, cada encaixe, parece um lembrete de que havia propósito em cada detalhe. Talvez o verdadeiro enigma não seja quem construiu, mas por que tanta perfeição era necessária? Por que criar algo tão grandioso em um lugar tão isolado? Por vaidade? Por fé? Ou por algo que ainda não conseguimos conceber? Os povos antigos acreditavam que tudo o que é eterno precisa ser perfeito. Talvez Puma Punku tenha sido isso. Uma tentativa de tocar o divino através da pedra. Um gesto humano em direção ao infinito. Como quem ergue uma ponte até os deuses. E quem sabe, talvez seja essa busca pelo eterno que nos faz acreditar em forças de outro mundo. Porque quando o humano alcança o impossível parece humano demais. Os arqueólogos seguem cavando, analisando, reconstruindo, mas cada descoberta parece abrir uma nova porta para o mistério. Como se o local tivesse sido projetado para ser decifrado aos poucos, em doses de espanto. E é justamente isso que mantém o mundo olhando para ele há séculos. O enigma é o combustível da curiosidade. E Puma Punku é uma usina infinita de perguntas. Há quem diga que o local é como um livro, mas um livro escrito em pedra. Cada linha gravada conta uma história, mas o idioma foi esquecido. Talvez nunca o compreendamos completamente, e talvez isso seja intencional. Alguns segredos não foram feitos para serem resolvidos, apenas contemplados. E Puma Punku parece um desses segredos. Imagine as mãos que cortaram essas pedras, os olhos que calcularam cada ângulo. Eles jamais imaginaram que 1000 anos depois seríamos nós tentando entendê-los. Talvez o maior legado dos Tiwanaku seja exatamente esse: nos fazer pensar. Pensar sobre o que é possível, sobre o que é limite, sobre o que é mistério e, claro, sobre o que ainda pode estar escondido sob nossos pés. Alguns drones registraram formas simétricas que lembram passagens ou câmaras. Outros detectaram variações de densidade no solo, como se algo estivesse oco lá embaixo. Nada conclusivo, mas o suficiente para reacender a imaginação de todos. Será que ali há um segredo que poderia reescrever parte da história humana? Ou será apenas mais uma peça do quebra-cabeça que nunca teremos completo? A cada novo estudo, uma curiosidade. Por que os blocos subterrâneos são ainda mais pesados? Seria um método de estabilização? Um símbolo ritual? Ou um tipo de construção que imitava algo ainda mais antigo? É como se os Tiwanaku estivessem tentando preservar não só um templo, mas uma memória, e isso por si só já é de arrepiar. Para os estudiosos, o que importa é a precisão. Para os sonhadores, o que importa é o mistério, e é nesse contraste que Puma Punku ganha vida entre o tangível e o impossível. Afinal, se fosse simples, já teria perdido a graça há muito tempo. O mistério é o que o mantém respirando. Enquanto o sol se põe no altiplano,
As sombras se alongam sobre as ruínas. O vento frio atravessa os blocos e parece carregar vozes antigas. Talvez sejam ecos dos construtores. Talvez sejam apenas ilusões do crepúsculo. Mas por um instante, tudo ali parece consciente, como se o próprio tempo estivesse observando. E nesse silêncio, o templo parece falar. Não com palavras, mas com presença. É um silêncio que pesa, que envolve, que pergunta. E se pudéssemos traduzi-lo, talvez dissesse algo como: vocês ainda não entenderam, mas estão chegando perto. E essa frase invisível é o que faz o mundo inteiro continuar olhando. Puma Punku não é apenas pedra, é um espelho da curiosidade humana. Um reflexo do nosso desejo de descobrir. Cada teoria, cada escavação, é uma forma de conversa com o passado. E o passado, paciente, apenas sorri e permanece quieto. Porque alguns segredos valem mais pelo caminho do que pela resposta. Talvez o maior ensinamento de Puma Punku seja esse, que nem todo mistério precisa de solução. Alguns precisam de contemplação. Porque há beleza na dúvida, há poesia na incerteza, e o desconhecido, afinal, é o que nos move a continuar explorando. Sem o mistério, não haveria história, nem humanidade. Por isso, quando alguém pergunta se Puma Punku foi obra de alienígenas, engenheiros ou deuses, a resposta mais honesta talvez seja: foi obra da curiosidade humana, e a curiosidade é, sem dúvida, a força mais poderosa do universo. Ela é o que nos faz olhar para o céu e também para o chão e, no meio disso, continuar perguntando. No fim, o templo continua ali, calado, imenso, imperturbável. As pedras observam, as teorias mudam, mas o mistério permanece o mesmo. E cada pessoa que passa por ali leva consigo uma versão diferente da história. Alguns saem com certezas, outros com perguntas, todos com admiração, porque Puma Punku, acima de tudo, é um espelho do infinito. E se essa história te surpreendeu, espere até descobrir o que revelamos no próximo vídeo, porque na história sempre existe algo escondido além do que os livros contam.